Meu nome é Marina e nessa breve videoaula eu irei falar para vocês um pouquinho sobre os sujeitos do processo, tá? Mas para a gente entender melhor essa questão, vamos entender primeiramente o que é processo. Processo nada mais é do que uma relação jurídica, né? E sendo uma relação jurídica, é aí que entra os nossos sujeitos, né? Temos os sujeitos de direitos e obrigações, né? Sendo também sujeitos essenciais e sujeitos não essenciais ao processo. Mas nessa videoaula em específico, eu irei falar para vocês somente dos sujeitos essenciais, tá? Primeiramente, temos então o juiz, né? O juiz, ele é a figura representante do Estado, né? O representante do judiciário. O juiz é aquele que tem competência para dizer o direito nos casos concretos, né? Solucionando os litígios entre as partes. No polo passivo dessa relação, a gente tem o réu. O réu é a pessoa citada para apresentar contestação, né? Ele apresenta contestação, pois o autor deduziu um pedido, né, alegando que o réu resiste a uma determinada pretensão, né? Ele abre esse pedido, né, ao magistrado. E quando se tem essa pretensão resistida, a gente tem um conflito, né, das partes, temos um litígio, né? Então, nessa breve explicação, a gente conheceu os sujeitos essenciais do processo, né, que nada mais é do que o juiz, o autor e o réu, né? Espero que tenham gostado. Boa noite. Eu vou estar mencionando alguns direitos expressos no nosso ordenamento jurídico. Dentre eles, o mais importante e mais elementar é o direito à vida. Isso porque, sem integridade física e psíquica, ficamos sem saúde para fruir e cogitar os nossos direitos que são apreciados de forma espiritual, buscando o mérito. Isso acontece quando há oposições universais que vêm do homem. Como nós sabemos, o homem é um ser eminentemente. E o nosso ordenamento também prevê a liberdade de expressão, a convicções, a liberdade de crença. E isso nos deixa seguro. E o Estado, para ele também exercer a sua jurisdição, ele obedece também o princípio da legalidade. E o Brasil, como um país capitalista e um Estado democrático, social, ele também assegura o direito da propriedade. Eu vou dar mais um exemplo de sujeitos do processo, que é do advogado. O advogado representa a parte em juízo, devendo, para tanto, estar inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil. Por representar aquele que está em conflito, o advogado, no processo, ele contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador. Então, ele é parcial. E essa imparcialidade faz com que o advogado leve suas argumentações fáticas e jurídicas ao processo, sendo que lá ele vai encontrar uma resistência em outras apresentadas pelo colega adversário, né? E tudo isso para que o juiz, a partir do choque de proposições, possa fazer escolhas e equacionar a lide. Não é por serem parciais que os advogados estão isentos de formular pretensões com fundamentações lógicas e de cumprir as decisões, né? Eles respondem pelos abusos, não perante os juízes que conduzem os processos em que atuam, mas sim no âmbito da OAB, ou corregedorias. O advogado será ético, mas parcial, assim levando ao processo versões fáticas e proposições jurídicas que interessam ao cliente. O advogado ele terá que se comunicar mais com os clientes e informar tudo o que está acontecendo e passar aquela confiança para que haja uma cooperação, para ter uma rapidez na resolução dos processos juntamente com os outros sujeitos do processo. Então, é isso aí. Meu nome é Sabrina e nessa videoaula, em relação aos sujeitos do processo, eu vou estar explicando sobre os deveres das partes e de seus procuradores, que estão contidos nos artigos 77 e 78 do novo Código de Processo Civil.
mas especificamente eu vou estar explicando sobre o artigo 77. Bom, em obediência ao dever geral de boa-fé, que ganhou status de norma fundamental no novo Código de Processo Civil, o artigo 77 impõe o dever de probidade e lealdade processual às partes e seus procuradores, públicos ou privados, assim como todos aqueles que de alguma forma participam do processo, incluindo o Ministério Público, o perito, dentre outros. Em síntese, compete àquele que praticar ato processual agir com lealdade e boa-fé, pautando as suas ações no plano de ética e da moralidade. De modo específico, o Código relaciona os seguintes deveres: expor os fatos conforme a verdade, não formular pretensão ou defesa destituída de fundamento, não praticar ato ou prova inútil, cumprir com exatidão os provimentos judiciais ou não criar embaraços à sua efetivação, manter o juízo atualizado a respeito do endereço para receber intimações, não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou objeto litigioso. Bom, esses foram os seguintes deveres que o novo Código de Processo Civil relaciona, com base nos artigos 77 e 78. Boa noite, meu nome é Lilian e estarei dando continuidade aos deveres das partes e seus procuradores, especificamente ao artigo 78 do novo Código de Processo Civil. O artigo 78, ele veda o emprego de expressões ofensivas por qualquer pessoa que participe do processo, seja elas de forma oral ou escrita. Este veto pode ser aplicado às partes e seus procuradores, aos juízes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Caso a conduta ofensiva seja perante ao juiz, este irá advertir o ofensor, podendo até mesmo caçar-lhe a palavra. Trata-se de poder de polícia exercido pelo juiz, a fim de preservar o bom nível das manifestações. Considera-se de modo geral as ofensas que se referem à dignidade. Vou falar sobre duas sanções, que é a sanção presidencial e a sanção disciplinar. A sanção presidencial é quando o presidente da República aprova algum projeto de lei que já passou antes pela aprovação na Câmara dos Deputados e Senadores. O limite para um presidente sancionar ou vetar um projeto é de 15 dias. Se não houver aprovação, o projeto é automaticamente válido. E a sanção disciplinar? As sanções disciplinares, assim como as sanções administrativas, ocorrem quando há uma infração das normas e leis administrativas, do serviço público, por exemplo. Neste caso, os infratores são submetidos a uma punição para que possam aprender a respeitar a disciplina interna da instituição, evitando infrações futuras. Em suma, quando o presidente ele sanciona um projeto, este ato é chamado de sanção expressa. No entanto, quando não se manifesta, chama-se sanção tácita. Agora, sobre as sanções. Sanções pode ser a punição dada a alguém pela violação de uma lei, em forma de pena jurídica, ou a aprovação formal de algo, chamada neste caso de sanção premial, quando determinada decisão é favorável. Há 4 sanções. Sanção jurídica. No âmbito jurídico, as sanções podem ser tanto prêmio como uma pena. Quando determinada decisão é desfavorável para alguém, chama-se de pena. Quando passa a ser favorável, chama-se de sanção premial. Sanção penal. A sanção penal é a condenação dada ao indivíduo que infringiu uma lei ou norma estabelecida na legislação de seu país, estado ou cidade. Para que isso aconteça, o acusado passa primeiramente pelo julgamento. De acordo com o Código Penal brasileiro, as sanções penais podem ser de 3 tipos: restritivas de liberdade, restritivas de direito ou de multa.